noite a todos. Tá bom o som? Todos me ouvem? Ótimo. Quero aproveitar para agradecer a oportunidade de retornar na exposição nesta casa. Agradecer a direção material da casa, ao Ricardo, à Maria, aos médiuns que sempre nos recebem com tanto carinho, com tanto respeito, com tanta devoção e abnegação, que são as virtudes prolatadas pelo Consolador através do Espírito de Verdade, e aos nossos anjos guardiães, aos espíritos que nos acompanham, relembrando não só os espíritos familiares dos nossos antepassados, que tanto foram importantes na nossa vida, pais, mães, que já não pertencem a esse plano, e em homenagem ao Domingo dos Pais, e também por uma situação muito importante que eu passei aqui na última quinta-feira, serve como testemunho, um depoimento, em que em momentos de amargura, de aflição, que todos nós passamos, e se a minha voz estiver um pouquinho tremida, não é da aflição, é do frio mesmo, tá? Mas uma aflição muito grande, e eu vim até a casa, encostei naquela parede dos fundos, fiz a minha prece, e não podia ser diferente como todas as outras vezes que eu vim aqui. Você recebe uma energia tão fabulosa e um momento da fluidoterapia, dos passes, da irradiação que nós recebemos aqui. Eu já saí daqui muito melhor do que quando entrei. Isso acontece várias vezes quando nós estamos realmente impregnados desse amor de Jesus, esse mesmo amor que nos trouxe a essa casa hoje, e é desse amor que nós vamos falar, principalmente porque o estímulo, a intuição partiu da prece. Essa é uma das casas que reza, ora o Pai Nosso em conjunto. E o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o meu livro de cabeceira, ele diz lá na parte da capítulo 27, Pedi e obtereis, na parte das preces, que a prece, quando ela é rezada, quando ela é feita em conjunto, ela tem um poder muito maior. Principalmente quando nós sabemos o que estamos falando, o que estamos pedindo, o que estamos gesticulando, refletindo, fazendo vibrar fibras da nossa alma, como diria Paulo de Tarso, o grande apóstolo e talvez o maior divulgador do cristianismo. E essa prece, quando ela é feita por nós aqui, ela tem uma grandeza, ela expressa realmente o amor de Jesus para com Deus. Ela está muito bem estruturada e explicada no capítulo 28, Coletânea de Preces. É uma prece que eu costumo fazer bastante aos domingos. Eu até brinco, a oração dominical não é do domingo, a oração Dominus vem de Deus, é uma oração que partiu do Senhor. Jesus captou na sua essência e transmitiu aos seus apóstolos. E nós vamos tentar fazer hoje, sim, sem nenhuma pretensão da minha parte, mas transcrever, conversar e comentar os tópicos dessa prece, para que a gente, compreendendo cada vez melhor a beleza, como diz aqui, a sublimidade, a singeleza, a concisão, ou seja, tudo que ela expressa de uma forma, num contexto tão belo e que toca todas as partes importantes das nossas vidas, de toda a humanidade, inclusive da humanidade não cristã. Interessante, porque o Deus, que é a primeira referência de Jesus, é um Deus único, é o mesmo Deus de todos os continentes. E um dia isso ficará tão evidente quando esse reino de Deus se instaurar definitivamente na Terra. Então, iniciando essa apresentação de hoje, nós vamos fazer a observação nas 7 petições, praticamente, ou 7 exaltações. A primeira, Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, o vosso nome, enfim, não importa. Essa expressão Pai Nosso, além de que Jesus queria justamente deixar claro
que é o Pai de todos, ele se refere a esse Pai de uma forma tão carinhosa, e eu já comentei isso aqui em outra oportunidade, em aramaico, a palavra Abba, Avauna. Todas as misérias deste mundo provêm da violação das leis divinas. É óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Tem até uma frase, um livro que diz isso: o óbvio precisa ser dito. Porque por que os homens não cumprem as leis divinas? Por que o forte prejudica o mais fraco? Por que existe tanta crueldade, tanta injustiça, tanta miséria, não só física, material, mas também moral? Pois muito bem. É tão claro isso, mas isso é fundamental. Tudo na Terra. A regeneração é uma regeneração para ser da casa cumprir a tua promessa, Senhor, o primeiro e respeitar. Desse meio do Pai Nosso em diante, as petições vão se tornando mais, não digo importantes, mas mais viscerais, mexem mais com o nosso sensório comune, que é o espírito, o sentimento espiritual que nós temos. Ele fala do pão, ele vai falar do perdão e vai falar da proteção. É interessante. Aí são realmente petições. Embora seja afirmativo que Deus nos concede o pão, e eu acredito que muito improvavelmente nenhum de nós aqui presentes ficará sem o pão hoje, num café, numa janta, no seu lar, mas muitos não têm, ou terão através de processos de ajustes e de iniciativas de terceiros. Mas nós receberemos o pão. Mas o pão não é somente o pão do corpo. É muito mais o pão do Espírito. Jesus nos fala do pão do céu. O pão do corpo ele é importante, alimenta, ele sustenta o organismo físico, que é a nossa máquina, importante para que nós, espíritos, que estamos aqui ligados, possamos, usufruindo desses 5 sentidos, desenvolver as melhores virtudes. E desenvolver essas virtudes no dia a dia, exercitando todas elas, paciência, compreensão, a solicitude, a gentileza e tantas outras que são tão importantes, mas também como se fosse um alambique, né, que destila um líquido que vai cada vez se tornando mais puro, transformando as nossas imperfeições em virtudes também. E aí vamos trabalhar orgulho, vamos trabalhar egoísmo, vamos trabalhar maledicência, vamos trabalhar essa insensatez, a cupidez, a incúria, a imprevidência e tantas outras que são paixões que ainda nos obliteram a alma, dificultam a nossa caminhada. O pão de cada dia, dito por Jesus, é o pão do céu. É o alimento espiritual que nós temos que estar preparados com esse reino se instalando em nós para receber e compreender a mensagem. Seguir os exemplos do Cristo, sim, através do melhor comportamento, observar o nosso comportamento diariamente, é um policiamento, é um monitoramento diário em que nós precisamos realmente nos melhorar. Esse é o grande objetivo da nossa vida. Nos tornarmos tão puros, tão perfeitos, ou no caminho da perfeição, como diria Jesus, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Que perfeição é essa? É um caminho, é uma viagem.
São múltiplas existências que vamos ainda atravessar, com certeza. Mas quantas já deixamos para trás? Espíritos aqui nos dizem, somos hoje muito melhores do que éramos há 100, 200, 300 anos atrás. Que certeza nós temos que vivemos essas vidas, essas existências, perdão, todas são as reminiscências, são os gostos, as bagagens que nós trazemos, que se nós formos analisar, que nós não nos conhecemos tão bem, mas a partir do momento que vamos nos conhecendo, as pessoas com quem convivemos, não é possível. Existiram outras, como existirão outras à frente. Então, esse é o grande pão, essa é a grande oportunidade. E os Espíritos incluem aqui a força do trabalho, o trabalho como uma atividade útil, seja qual for. Porque quando você trabalha, você se relaciona com o seu semelhante, você tem a oportunidade de conhecer melhor as pessoas. E conhecendo as pessoas, você exercita justamente essas pequeninas virtudes. Então, eles nos dizem, dai-nos forças para respeitar esta lei. E quando pedimos o pão, são os meios de adquirirmos, através do trabalho, as coisas necessárias à vida. Óbvio. A não ser em situações que ficamos desempregados, mas trabalhamos no lar. Estamos ajudando alguém, fazendo alguma coisa. Estamos desenvolvendo o intelecto, exercitando o nosso melhor comportamento. Então essa parte do pão, ela é profunda, mas não te preocupes com o dia de amanhã. Jesus era enfático nisso. Viva o dia de hoje. O futuro a Deus pertence. O amanhã, tudo se resolve. Creia sempre. Ele trabalha o pão do céu como o alimento diário, na prece, na reflexão, na meditação, nas boas palavras, nos bons pensamentos e nas boas ações. Quando a gente age assim, nós estamos preparando o terreno, estamos construindo o famoso reino de Deus. Aí ele passa para outra petição muito forte, que é o perdão. Aí é doído, está mais doído que esse frio, que é impressionante como nós temos dificuldade. E exercitar o perdão é, sem sombra de dúvida, a maior, e conseguir não só perdoar, mas esquecer a dívida, esquecer a ofensa, é a maior virtude, que foi representada pelo Cristo. E essa frase que foi traduzida, colocada nos evangelhos dos apóstolos, que foram companheiros dele, que foram que conviveram com ele, como João, que seria negar o evangelho de João, é negar o próprio Cristo. Porque, por incrível que pareça, foi o único apóstolo que não foi martirizado, não foi supliciado, não foi morto, picado em pedaços, crucificado, queimado, como foram os outros. Incrível. E ele viveu até 80 e tantos anos, exilado numa ilha. E ele teve, intuições fabulosas. E o evangelho dele, e era dito o apóstolo querido e amado do Cristo, evidentemente não. Jesus amava até os inimigos, que dirá os mais próximos. Quando Jesus menciona, no momento final do martírio, perdoai-os, eles não sabem o que fazem, de fato, essa frase, ele exaltou o que diz aqui, bem dizer, a mão que vos fere e humilha. Nossa, nós ainda não conseguimos fazer isso. É pedir demais, meu Deus. Não. Segue que você vai conseguir. Você não vai passar por um martírio, você não vai ser crucificado, você não vai ser imolado, você não vai ser supliciado. Isso
Hoje em dia, as civilizações não fazem mais isso. Pelo menos não aqui no nosso Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Né? E no mundo, as organizações mundiais não permitem mais esse tipo de martírios. Mas a dor moral, muitas vezes, é muito maior do que uma dor física. Mas não importa. O que o Cristo verbalizou é a pura verdade. Ele perdoou os algozes a ponto de estar com eles no momento do martírio deles, no sofrimento que eles passaram. Foi assim com Judas, foi assim com aquele irmão que enfiou uma lança nas costelas dele e que depois volta no Brasil como Dom Pedro II. É uma outra história fabulosa para a gente conversar um outro dia. Enfim, ele perdoou porque não sabe o que faz, é como uma criança. Ele vai tropeçar, vai bater, vai quebrar isso aqui, você vai bater na criança? Não, ela é inocente ainda. Mas a parte do perdão é muito bonita quando ele diz que as dívidas que nós contraímos, e evidentemente não é um perdão que Deus nos concede, porque o perdão presume uma ofensa. Isso é muito claro. Se Jesus não se ofendeu, que dirá o próprio Deus? A causa primária de tudo, a sabedoria plena do universo, um ser que iniciou todo um processo de criação de um universo sem fim. Ele sabe onde nós vamos errar, ele sabe onde nós vamos tropeçar. Então o perdão, no capítulo 10 do Evangelho, bem-aventurados os misericordiosos. Eu não vou ler porque minha vista não está muito boa, mas eu me lembro perfeitamente. Diz assim: o perdão que nós solicitamos a Deus nada mais é do que a graça que Ele nos concede de retomarmos nesta vida, se for da nossa vontade e determinação, a reparação de erros que cometemos agora, que nós nos lembramos. Aí a gente faz um exame de consciência e diz que eu errei aqui, ali e tal. Jesus nos lembra, antes de orar, vai, reconcilia-te com o teu desafeto. É difícil pedir perdão também. É difícil, porque nós vamos ter que trabalhar orgulho, vamos ter que trabalhar, é complicado, mas reconcilia-te com o teu... O que você pode fazer para reparar erros que você cometeu? Avalia. Tem uma passagem dentro dessa reflexão do Pai Nosso que diz: antes de nos queixarmos da sorte, inquiramos de nós mesmos se ela não é obra nossa. Ou seja, o sofrimento que eu estou passando tem uma causa. Obviamente. Isso é falado todo dia aqui na Casa Espírita. Tem uma causa. Quem gerou essa causa? Ah, eu não fui. Espera, analisa. Com certeza foi. Não, eu não lembro. Não, não foi. Então é de uma vida passada. Porque tem uma outra frase fabulosa que traduz esse amor de Deus e a inteligência suprema que diz: não existem penas imerecidas, jamais sofremos sem causa. Ponto final. A maioria das causas somos nós que geramos. Mas não há a menor dúvida. Hoje à noite, fazendo a sua prece antes de dormir, pense: puxa, eu estou com esse problema porque fiz isso. Aquele outro, eu não cedi ali. Aqui eu fui meio incompreensivo. Puxa, ali eu fui meio, fui turrão. Aqui eu poderia, né, ter ajeitado de outra forma. Essa é a pura verdade. As causas, elas existem. Nós temos que tratar essas causas. E esse perdão que Deus nos concede é justamente essa beleza. Tem outra frase muito bela dentro dessa reflexão do Pai Nosso que diz: bendito seja, Senhor, por nos teres ensinado que a nossa sorte, ou seja, da vida e das existências, ela não está irrevogavelmente fixada após a morte. Significa dizer, não é uma coisa inexorável. Tem saída, tem alternativa. Não é céu e inferno. Não é choro e ranger de dentes e eterna beatitude. Não, não é nada disso. Nós sabemos hoje. Temos certeza disso?
Aí é pedir demais, Augusto. Eu confesso que para mim também é difícil. Quem sou eu? Eu sou um mero expositor tentando aumentar uma fé que eu ainda não domino. Mas eu preciso crer. E para mim é muito mais claro crer nisso. Então, é uma bênção saber que nós vamos ter outras vidas, outras existências, para reparar erros que nós não conseguimos ou não conseguirmos reparar nessa vida. Então esse é o perdão. É isso que diz no capítulo Bem-aventurados os misericordiosos. É a graça que Deus nos concede de tempos em tempos. Pode demorar 50 anos, 100 anos. Vai das nossas obras. A cada um será dado de acordo com as suas obras, já dizia o mestre. Então, é até interessante, pessoas dizem assim, poxa, mas se são 8 bilhões de pessoas habitando o planeta, 7 bilhões, 600 e tanto, serão 8 bilhões, daqui a 10 anos nós seremos quase 9. 2030 parece que 9 bilhões e tanto. E mais 20 e tantos bilhões, quer dizer, não é um número certo, mas de espíritos desencarnados, querendo reencarnar, claro que outros não querem, mas há espaço para todos terem essa graça de revisitarem este planeta e fazerem uma recomposição, melhorarem, evoluírem, aceitarem as provas, expiações pelas quais temos que passar para aprender e nos dirigir a uma luz que não é uma luz física, é uma luz espiritual. Quando os Espíritos nos dizem, conceder-nos a luz que nos conduz ao caminho da verdade. Bom, o caminho da verdade é Jesus. A prece de Ismael diz muito claro, ele é uma estrela. Jesus é um farol que ilumina as imortais falanges. Olha que frase linda. Ele é um farol que ilumina as imortais falanges. Então essa luz é uma luz de entendimento. É uma luz que eu tenho com conhecimento. É uma fé. É uma fé robusta. É uma fé que não cede a absolutamente nada. Ela não é cega. É uma fé raciocinada. Eu sei, eu creio e sei porque creio. Então, esse é o grande fechamento do Pai Nosso, vamos dizer assim. O perdão é aceitar o outro como ele é, perdoar o erro do outro, porque muito provavelmente nós erramos assim em outra existência, ou se bobear nessa, fizemos um mal para alguém, prejudicamos alguém, maltratamos alguém, tratamos alguém com indiferença, com alguma estupidez, não fomos gentis quando poderíamos, ou nos omitimos, que é gravíssimo. Quando você tem a oportunidade de dar na mão direita, como diz o Salmo de Isaías, que está tão bem incorporado nessa música maravilhosa, é o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão, a tua mão direita, não te assombres, eu sou o teu Deus. A gente se assombra, não é possível que Deus está nos vendo. Jesus está aqui nesse momento, Ele está aqui nesse momento, mas como Jesus vai estar aqui nesse momento? Ele está no processo que somente espíritos de extrema capacidade, através de um processo de irradiação, é como se fosse uma bicorporeidade que está na doutrina espírita e que eles conseguem estar presentes com a sua mente, com o pensamento, envolvendo um grupo de pessoas que estão irmanados nesse bem. Então, se alguém nos dá um conselho de perdoar, e esse alguém é Jesus, quem somos nós para não aceitar pelo menos o desafio? O Pai Nosso, ele finaliza: não nos deixes entregues às tentações, ou outras formas
escritas, porque, claro, isso vem do aramaico há quase 2000 anos, e se você pegar o Pai Nosso em aramaico, você fica impressionado, você, claro, não vai entender nada, mas ele foi traduzido e foi aceito e incorporado dessa forma, não só para o cristianismo, mas também para o espiritismo, para a doutrina espírita. E aí nós fechamos com uma questão muito interessante. E aí eu vou voltar no processo que eu passei na quinta-feira. Dá-nos força, Senhor, para resistir à influência dos espíritos ignorantes do amor do Cristo, que tentam desviar-nos da senda do bem, inspirando-nos maus pensamentos. Eles iniciam assim. E aí eles dizem mais: nós somos espíritos imperfeitos, encarnados no planeta para melhorarmos. Trazemos uma bagagem que se assemelha com alguns desses que estão desencarnados tentando se aproximar de nós, e que nem sempre para nos fazer o mal. Eles percebem algumas paixões, alguns pendores viciosos, algumas imperfeições nossas, e se identificam e se aproximam por afinidade, tipo Big Brother. É uma brincadeira de mau gosto, me desculpe. Mas enfim, eles se aproximam e se identificam e acham que ali ou estão bebendo, ou fumando, ou participando daqueles pensamentos não muito nobres, ou envolvendo-se em intrigas, confusões, sentimentos, como a nossa irmã estava lendo aqui, que Joana de Ângeles coloca, a palavra tem uma força impressionante. Se eu estou usando palavras boas, esses irmãos não se aproximam. Se meus pensamentos são elevados, eles também não conseguem chegar. Eles não têm acesso aos espíritos superiores, nem sequer os percebem, andam cegos. E esses irmãos superiores estão lá abraçando, amparando a eles, e eles nem sabem. Mas esse irmão que esteve comigo, muito provavelmente ele precisava de prece. E no final, humildemente, foi um gesto de caridade. Eu vir e trazê-lo comigo. E eu tenho plena convicção. Ele ainda continua se aproximando, de alguma forma. Divaldo Pereira Franco, no auge dos seus 90 anos, tinha um dito obsessor, um amigo que acompanhava ele durante anos, e essa história do Divaldo é fabulosa, eu aconselho que vocês procurem ler a respeito, é maravilhosa. Porque eu não seria tocado por isso, ou nenhum de nós. Então, antes de nos queixarmos da sorte, voltando, inquiramos de nós mesmos se ela não é obra nossa. Essa aproximação tem a ver com alguma mentalização que eu estou fazendo? Esse meu pensamento está no nível adequado? É isso que nós temos que observar. E quem é o algoz? Quem é a vítima? Eu sou a vítima? Ou eu sou o algoz? Sou eu que estou trazendo ele para perto de mim com meus maus pensamentos? E aí ele me traz um desconforto emocional, físico, e eu acho que é ele o errado. Vamos trazer isso para a vida real, para a vida entre encarnados, e aí vai ficar mais fácil a gente compreender as dificuldades, compreender o outro e perdoar. Então, finalizando o amém, ou assim seja, é nada mais do que agradecer a Deus pelas coisas que nos acontecem, saber que a vontade dele é suprema e que os nossos desejos, se não atendidos, é porque não vão nos fazer bem. Ele sabe muito melhor o que nos convém. E essa prece, no final, ele sempre diz: oferece essa prece a alguém, toda vez que você fizer. Toda vez que nós estivermos juntos aqui fazendo a prece do Pai Nosso, mentalizar alguém que precise mais do que nós. E nós vamos achar alguém que está próximo ou distante, encarnado ou desencarnado. E aí, oferecer essa prece às almas encarnadas, desencarnadas, sofredores, espíritos que estão atravessando dificuldades, tem milhões no mundo. Na nossa família, muitas vezes, tão próximos, né?
Enfim, para todos suplicamos a tua misericórdia e a tua bênção. Eles finalizam assim, justificando que o Pai Nosso realmente tem uma relevância fundamental, e eu fico sempre muito feliz quando eu estou aqui e faço essa prece em conjunto com vocês. Que Deus nos abençoe, proteja, ilumine nossas vidas. E esses irmãos que trabalham na casa, que nos recebem com tanta alegria, com tanta felicidade, que nos trazem uma água fluidificada, que cuidam do ambiente, eles também merecem muito a nossa gratidão. Porque uma casa como essa é uma luz no final de um túnel, mas é uma luz que brilha tanto que vai atraindo os homens e mulheres de bem. Aqui como um trabalho, quando você chegar no seu trabalho, chegue rápido, chegue mais cedo, se coloque nos seus lugares, converse, bata papo, no momento de silêncio. Na hora de sair, saia devagar. É igual no trabalho. Sai do trabalho, sai devagar, refletindo se tudo que você fez estava correto. Entrou, passou daquele portal, nós vamos ser novamente abordados por esses irmãos e por nós também, pelas nossas dificuldades, para que a gente lá fora, na vida do dia a dia, tenha força para vencer as escabrosidades do carreiro, como diz Ismael na prece, e chegar às moradas do nosso Mestre Jesus. Muito obrigado a todos. Eu passei um minutinho e não me trouxeram água. Que bom.